Eu sou de Minas Gerais, sou de Montes Claros. E quando eu cheguei em São Paulo, me deparei com uma necessidade muito grande de participar da igreja. E era exatamente na época das comunidades eclesiais de base, que tinha um debate muito solidário, social. Costumo dizer que sou nerd, né? Eu sou super fã de revistas em quadrinhos, eu gosto, é um hobby. Esses eventos, assim, tanto que o figurino do Batman eu adquiri, eu comecei a fazer, eu construí isso tudo através dos encontros, né? O pessoal vai dando dica, a gente vai trocando ideia, vai conversando. E eu sempre fui fã de super-heróis. Fui estudar numa escola pública aqui que chama Colégio Municipal Marconi, em 1985. Lá eu conheço o Grêmio Estudantil. Eu lembro do Capitalismo para Principiantes, do Eduardo Novaes, que eu li na 6ª série. E foi ali que eu comecei a me organizar, né, como militante da igreja. E, em seguida, fui para o partido político que logo no início dos anos 80 foi fundado, que é o Partido dos Trabalhadores, mas apenas como militante. E só depois é que eu entrei, no final dos anos 80, que eu entrei para o movimento sindical. Militei primeiro no Sul, no movimento JS, naquele período, ensino médio, eu não entendia muito o que era cada um desses tipos de movimentos. Então, o primeiro contato meu político foi na 5ª série com o JS. Depois, com a articulação sindical, já quando estava no Banco do Brasil. E a gente já fazia debates políticos sobre isso, aí que eu sou introduzido, né, aos 11, 12 anos, né, o que é direita, o que é esquerda, muito antes de ser a matéria, né, que a gente vai aprender sem história lá com 14, 15, 16 anos, né. Em 2013, eu presidia a Juventude dos BRICS e era secretário de Juventude do PT do Distrito Federal. Fui para as manifestações em apoio e solidariedade aos manifestantes de São Paulo que foram agredidos. Bom, nós fomos para as ruas em junho para destravar uma pauta com o governo federal. Sou protético dentário, eu fui para as ruas em junho de 2013 para lutar pelos meus direitos, para fazer a diferença. Eu sou o Batman dos protestos, Heron Moraes de Mello. Todo o esforço depois do dia 13 foi trazê-los para dentro da prefeitura para negociar. Porque a violência já estava na rua. E eles vão ao Conselho da Cidade. E aí a gente apresenta os números, explica as consequências da decisão. Ninguém nem quer saber de nada. Estava sempre no sentido de tentar construir uma saída, né? Que não fosse a mera redução, até porque eu sabia que a redução não era uma solução para o problema. Eu voltar atrás ia significar o quê? Um ano depois, ter que dar um reajuste maior? Como aconteceu. Então eu sabia que a solução não passava por aquilo. Eu me lembro de, logo no início, nas manifestações na Paulista, nós tentamos ir, enquanto central sindical, e nós fomos hostilizados, apenas porque viram a bandeira da Central Única dos Trabalhadores e disseram que não queria a participação da Central Única dos Trabalhadores e de nenhuma central sindical. Me lembro também que tinha o começo da participação também de partidos políticos, como o Partido dos Trabalhadores, que também foi hostilizado e não aceitou a participação do Partido dos Trabalhadores e de nenhum outro partido.
felizmente, nós vimos depois que não era tão apartidária assim, porque surgiu lideranças do PSDB nessas manifestações, né? Tanto que no final tinha participação de senador do PSDB, deputados do PSDB, enfim. Começou a reunir nas ruas muitas pessoas que se mobilizavam por um sentimento de descrença na política, né? Então foi quando começou a surgir com muita força, meio que, tipo, eu vou protestar contra tudo isso que está aí, né? Então as pautas eram meio difusas, né? Então esse negócio da corrupção foi muito forte. E um sentimento começou, principalmente quando as manifestações começaram a crescer, começou também a crescer um sentimento muito grande contra os políticos, contra a política, contra os partidos. Essa questão de eu começar a me posicionar para um lado, porque as manifestações de 2013 começaram pelos 20 centavos. E a Sininho, aí ficou muito marcado isso para mim, foi no Jornal Nacional dizer que todo mundo estava indo para a rua por reforma urbana e reforma rural. E eu falei, não, as pessoas não estão na rua para fazerem reforma urbana e nem reforma rural. As pessoas estão na rua porque estão indignadas com a corrupção. A gente está tendo uma Copa das Confederações, estão sendo gastos milhões. Aquela senhora médica falou, está faltando tudo, hospital. Aquele vídeo rodou muito, com uma médica reclamando, está faltando recursos, as pessoas estão morrendo, estão preocupadas com os estádios lá fora. Então, a gente saiu estudos da Veja e de outros institutos que diziam não sei quantos bilhões são desviados. Então, não se tinha, talvez, a proporção do que se tem hoje, do quanto foi desviado. Eu acho que ainda não se tem a proporção do quanto a gente foi roubado no Brasil por diversos partidos. E naquela época, o doutor Ives falava assim para mim, Carla, se mantenha sempre partidária. Não vamos sair daqui enquanto ele não vier falar com a gente, porque o dinheiro da Copa do Mundo, o dinheiro que foi investido no estádio do Maracanã, era orçado em 500 milhões de reais. Sabe quanto foi gasto? Sabe quanto foi gasto? 1 bilhão e 600 milhões. A gente quer saber que dinheiro foi esse. Ué, comprar mais 100 mil cadeiras para ficar de reserva? Cadê essas 100 mil cadeiras? A gente não tem um hospital, a gente não tem uma escola. E agora a gente criou elefantes brancos que não vão servir para nada. E o país é antagônico que o país do futebol agora não queira ter uma Copa do Mundo. Mas ninguém quer. Todo mundo acordou. A gente quer, na verdade, direito. Aqui no Rio de Janeiro, eu gosto de falar especificamente do caso do Rio, porque, obviamente, é onde eu estou e que eu vivi mais diretamente, né? As manifestações, elas nem começam por conta do aumento da passagem. Quando tinha 1 milhão nas ruas, tinha 1 milhão de pautas quase, a gente podia dizer, né? Mas depois, assim, houveram aquelas pautas que foram tomando maior corpo, né? Que foram marcando um pouco a tônica, né, do movimento. O Ocupa Cabral, ele ficava na rua da residência do ex-governador do Cabral. Começou sendo chamado Delfim Moreira, e aí no segundo dia de ocupação, os meninos que estavam mais à frente da ocupação começaram a ser ameaçados pela milícia. O Cabral é um miliciano, né, como todo mundo sabe. Eles começaram a ser ameaçados pela segurança, a milícia do Cabral, e aí eles quiseram acabar com a ocupação. E aí chegaram novos militantes, eu cheguei nesse momento também. E aí a gente passou da Delfim Moreira, que é a principal ali do Leblon, para a rua mesmo. A Delfim Moreira, não é a principal, é do Cabral. Mas a gente passou para a rua do Cabral mesmo, assim, praticamente em frente ao prédio dele.
A rua é nossa! A rua é nossa! O sistema também foi foda. Fora, Cabral! Fora, Cabral! Muito obrigado! O seu barulho tá dando resultado! Primeiro você tinha uma coisa assim muito geral, que era uma coisa muito desorganizada, as pessoas de forma desorganizada e sem nenhuma expressão organizada que as reunisse, simplesmente pela coisa de vem pra rua, se manifeste, faça seu cartaz e tal, né? Acho que esse movimento espontâneo existiu aqui também. Assistindo a invasão da Alerj, né, quando o pessoal protestando e teve aquele quebra-pau, o pessoal tomou a Casa do Povo, né, aquela coisa bem emblemática. Naquele momento que eu estava vendo no jornal, eu falei assim, caramba, tá acontecendo alguma coisa, tá? O pessoal acordou, o povo acordou, o pessoal tá indo pra rua, se indignou, cansou da roubalheira, da corrupção. E aí eu falei, engraçado, eu estava com a minha mulher, eu falei assim, pô, eu vou para lá, a próxima manifestação eu vou para lá. Aí a mulher olha assim, pô, Heron, fala sério, nunca fui em manifestação, cara. A minha mulher não acreditou, a minha família não acreditou quando eu falei. Eu falei, não, eu vou. Aí eu fui pelas redes sociais, fui procurando, sabia onde é que estava a próxima manifestação, consegui, eu encontrei, eu falei, e aí eu fui. Minha primeira manifestação foi a manifestação na Candelária, foi a maior que teve, se eu não me engano, agora se não me falha a memória, foi entre dia 20 ou 22 de junho, e a gente estava lá, foi fantástico, foi bastante gente, foi o início de uma era, né? Foi o início de uma era de manifestações aqui no Rio de Janeiro e no Brasil todo também. Era claramente a primeira manifestação em tempos de internet. Então as convocações, e aí, consequentemente, os símbolos, as linguagens, as formas, seguiam algo novo. Queriam algo novo e seguiam algo novo. Tinha uma ética e uma estética também diferente. Era um protesto, foi a consequência daquela primeira filmagem do dia 6, daquela violência absurda da polícia de São Paulo contra o passe livre lá em São Paulo. E aconteceu aqui, a gente sabia, ia abrir a Copa das Confederações aqui, a gente falou, opa. O primeiro jogo que teve aqui em Belo Horizonte ia ser 2 dias depois, que foi no dia 17, e aí nós já saímos para a rua com mais de 20 mil pessoas e fizemos uma coisa que a gente não imaginava, que é andar 8 quilômetros até o Mineirão, né? O Mineirão é bem distante da área central, são 8 quilômetros de caminhada, e chegamos na porta do Mineirão, numa coisa que nem a gente, nem a PM esperava, com mais de 20 mil manifestantes, né? E um confronto desproporcional da parte da polícia. Então, nós fizemos um cálculo de efetivo e colocamos praticamente o dobro, para que nós tivéssemos, assim, certeza de que teríamos efetivo suficiente para qualquer eventualidade que acontecesse. Só que você planeja, e nós pensávamos algo em torno de 2, 3 mil, que era o que estava posto que aconteceria, e naquele dia, ao final do evento, foram mais de 20 mil pessoas. Manifestação bonita, pacífica, direito da democracia, né? As bombas ali, bombas de efeito, o pessoal tá correndo. E eu confesso a vocês que, ao final de tudo, né, como responsável pelo policiamento da cidade que era naquele dia, voltei para casa assim com a sensação que, puxa, deu tudo certo. Apesar da gente ter descumprido a liminar. Inclusive, é importante que se diga que em Belo Horizonte também teve uma centralidade, além do COPAC, da Assembleia Popular Horizontal, que foi um espaço convocado pelos anarquistas, né, propostos
pelos anarquistas numa reunião do COPAC, né, que era uma ideia de ter uma assembleia de rua que pudesse conjugar os movimentos que estavam acontecendo de ação direta na rua, mas também movimentos organizativos, né? Então, de certa forma, o MST estava participando dessas caminhadas até o Mineirão, mas o PT, de certa forma, sequer apareceu, né? Inclusive, o COPAC era formado por uma grande parte de partidos de esquerdas, independentes e autonomistas. E a ação da polícia? O que você avaliou da polícia militar? Acho que a polícia militar não estava preparada para o que aconteceu. Teve que se reinventar ali no processo, no sentido de entender que o que estava tomando as ruas não era para ser reprimido. O que estava tomando as ruas era civilidade. E aí ela tinha uma dificuldade, obviamente, de tentar identificar de quem ali estava fazendo um protesto dentro das normas constitucionais e quem, obviamente, estava se aproveitando da multidão para promover o anarquismo, que era uma das pautas, obviamente, de 2013. Há gente no Brasil que defende o anarquismo, eu não sou uma dessas pessoas. Mas quando essa turma via a oportunidade, eu tenho amigos que são anarquistas, que trancaram a faculdade porque acharam que nós estávamos diante de uma revolução social que iria subverter o modelo de governo. E eles falavam, não tem pauta, a gente precisa quebrar tudo. E eu acho que isso era um desafio para a polícia, né? Separar na manifestação quem é que queria, obviamente, derrubar o Estado Democrático de Direito brasileiro. Foi algo espontâneo. Houve a oportunidade, o policiamento era menor, não tinha uma... Eu acho que os policiais não estavam preparados para segurar a manifestação naquele momento. Eles não planejaram bem a proteção do espaço físico da Câmara, né? Então, foi fácil ocupar. Feliz, como cidadã brasileira, de ver hoje aqui essa juventude sadia, lutando por um Brasil melhor, por um Brasil livre da corrupção, por um Brasil que vai fazer toda a diferença nesse contexto mundial. Esse país precisava de uma revolução e chegamos a um trecho de uma música que fala que somos o futuro da nação, somos os burgueses da religião e somos os filhos da revolução. Esse dia é histórico para o Brasil, é uma conquista enorme fazer o que a gente fez hoje. As manifestações aqui também não tinha assim, interlocutor, não tinha uma liderança das manifestações, não tinha uma bandeira específica, não tinha uma bandeira, atacava a presidência da República, o presidente do Senado, né? Algumas reivindicações gerais, não podia ser sobre transporte, porque aqui nós não tivemos aumento de transporte, muito pelo contrário, fiz uma licitação de ônibus aqui, depois de 50 anos, mudei a frota inteira, pela primeira vez na história de ônibus cair aos pedaços, rodando há 20, 25 anos, e colocamos uma frota toda nova, toda 100% nova. Então, não poderia ser por esse motivo. No primeiro ato, a gente já conseguia ver isso, né? No ato do Guatemi. Havia pessoas com bandeiras não associadas à perspectiva do transporte. Que tipo de bandeira? Saúde, educação, a perspectiva do combate à corrupção era existente também. Então, isso já existia nesse segundo ato, no caso, que foi o primeiro grande ato. No dia 17? No dia 17. Já tinha essas bandeiras, já estavam presentes. Mas, em grande medida, esse pessoal, inclusive, saiu dentro do processo quando a gente afunilou as demandas.
Como assim? A gente teve as cartas de reivindicação, em grande medida no processo, já passado do 3º ou 4º ato, esse pessoal já começou a perceber que a gente tinha um direcionamento. E as coisas aqui em Salvador acabaram seguiram rumos absurdos, né? Porque foi confronto mesmo. Tiro de borracha, gás, assim como nos outros lugares do Brasil, né? As fotos dessa época são muito ricas porque mostram, né, a rua dividida. De um lado os manifestantes, do outro lado a polícia, né, a barricada, etc. E todo mundo no meio, né? Então era apenas um de 20, de 40 mil manifestantes no meio de tudo isso. Então, acho que o Brasil passou por um momento em que as pessoas despejaram toda essa carga, esse sentimento, essa expressão de uma contrariedade a essa ordem até então presente e foram para as ruas. Mas aqui tá, foram para as ruas sem um foco, sem uma direção e assim seguiram, né? Você, pouco tempo depois, deu uma entrevista já criticando essa atitude do movimento de junho de 2013, não foi? O que é que você falou e para quem? Olha, a minha crítica é sempre no sentido de... a manifestação de 2013, ela não tinha claro o objetivo da manifestação. E quando a gente sai para a rua sem um objetivo, sem um propósito, sem uma pauta, a gente corre o risco de transformar esse movimento num movimento fascista, num movimento sem responsabilidade.